Nesse momento está em curso uma transformação que vai mudar a história dos clubes do futebol brasileiro. Uma liga já está a todo vapor, inclusive o seu estatuto já vai sair em cerca de 90 dias, vai ter um CEO aí que não pertence a clube nenhum tomando conta dessa liga e empresas já estão botando bilhões na mesa de negociação só nas primeiras conversas. Reuniões importantes com dirigentes, presidentes de clubes para poder definir o futuro do futebol no Brasil, e a gestão, os diretores do Vasco estão preocupados com lacração na internet. Por que eu falo isso? Porque um acontecimento que vai mudar a história do futebol no Brasil, aonde os clubes como o Corinthians, Flamengo e o Palmeiras estão aceitando uma negociação coletiva e um direito igualitário de divisão para todos os clubes, inclusive essa parte vai ser discutida mais para frente. O Vasco, ao invés de mandar o seu Jorge Salgado, o presidente do clube, ou o vice-presidente, o político de carreira, o Vasco me manda para reunião um CEO que é flamenguista, um torcedor do Flamengo, para definir o futuro do nosso clube. Numa reunião tão estratégica. É incrível, é absurdo as coisas que acontecem no Vasco e a gente não consegue entender. Mas eles estão preocupados com lacração, eles estão preocupados em chamar a atenção da Rede Globo, eles estão preocupados com tudo, menos com o Vasco da Gama. Vamos falar sobre essas reuniões, sobre os bastidores dessa nova liga e vamos falar também sobre o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, que quer voltar à CBF e usa um exemplo que aconteceu com o Vasco e com o Corinthians para poder ser reempossado na entidade. Vascaíno do Cerrado. Fala aí, galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, a capital federal. Tô aqui para trazer mais um vídeo pro canal, contando muito com o seu joinha e o seu like, que é importante para esse vídeo ser indicado para mais vascaínos no YouTube, então não esquece de deixar o like, beleza? E se você chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha, segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Dito isso, vamos pro vídeo, vamos parar de enrolação, vamos falar dessa criação dessa nova liga que vai mudar o rumo da história dos clubes no Brasil. Muita grana é o que estão prometendo empresas que vão tomar conta dessa nova liga. E um rompimento com uma CBF com relação ao Campeonato Brasileiro, que parece que já é inevitável. Daqui a pouco eu vou falar da situação do presidente afastado, Rogério Caboclo, mas antes eu tenho que falar para vocês que o Vasco, ao invés de estar preocupado com essa liga que pode mudar a história dos clubes, que pode mudar a história do Vasco, que pode pagar aí a dívida que o clube tem, ele está preocupado na internet com lacração, está preocupado com a repercussão causada por uma causa que eu já falei que é nobre, é legal, bacana, mas o Vasco devia estar focado na solução para tirar o clube dessa situação. E o que o Vasco fez? O que os gestores do Vasco fizeram? Me mandaram para uma reunião que pode mudar a história do nosso clube, um CEO, o Luiz Melo, que é torcedor do Flamengo. É isso que você entendeu. Vai estar lá o presidente do Flamengo, vai estar lá o presidente do Atlético Mineiro, vai estar lá o vice-presidente do Botafogo e do Vasco vai estar lá o CEO, que é torcedor do Flamengo, confraternizando com a galera. Cara, é incrível as coisas que acontecem no Vasco. É muita grana que as empresas estão prometendo, é uma solução para os clubes e o Vasco, em vez de estar com toda a sua energia virada para essa nova liga, para essa formação, tá preocupado com causas na internet. Passou, gente, passou, legal, bacana, passou, vamos focar no que vai tirar o Vasco da situação, que é importante agora, o Vasco já não tá na primeira divisão, já tem esse prejuízo, já não tá discutindo com o bloco de cima, apesar de que é uma reunião com todos, né? Então, a gente corre o risco de não subir para a primeira divisão, que aí vai ser uma catástrofe. E agora, a gente vê empresas apresentando projetos, propostas de muita grana para salvar a vida dos clubes e o Vasco não está lá. Eu vou ler um trecho da matéria que diz o seguinte, ela é do GE. Os clubes ouvem propostas de empresas para a liga, promessa de aporte de 3 bilhões, diretos e centralizados e novo Brasileirão. O GE obteve detalhes exclusivos e inéditos das apresentações feitas a dirigentes por profissionais e companhias que gostariam de operar a Liga de Clubes. Há 3 grupos nessa concorrência.
3 dias depois de terem marchado até a CBF para anunciar que criarão uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro, dirigentes avançam para tirar o ideal do papel. Representantes dos 40 clubes da Série A e B se reuniram nessa segunda-feira. Detalhe, o Vasco mandou um torcedor flamenguista. Enfim, um profissional que torce para o Flamengo. Em um hotel em São Paulo. 36 presencialmente e 4 por vídeo. Ouviram proposta de 3 grupos interessados em participar da operação do bloco. Um dos grupos é liderado pelo advogado Flávio Sveiter e por Ricardo Forte, ex-executivo da Coca-Cola. Outro é coordenado pela consultoria KPMG. E o terceiro é organizado pela empresa Live Model. Acho que é isso o nome. O GE ouviu pessoas que estiveram na reunião, obteve detalhes sobre as propostas de Sveiter e da KPMG. Procuradas pela reportagem, nenhuma das partes quis se pronunciar publicamente sobre a concorrência. Os projetos têm finalidades semelhantes, mas com estruturas diferentes. Ambos prometem a captação de valores de alguns bilhões de reais para refinanciamento das dívidas dos clubes e uma configuração do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, além da criação das novas receitas ou de novas receitas. Também houve uma apresentação de uma empresa de consultoria americana, McKinsey, no Brasil. Ele compartilhou ideias conhecidas em outros mercados nos quais a empresa atua e que contam com ligas há mais tempo, mas a empresa não pretende assumir a operação da liga. Então tá aí só um detalhe, só um trecho dessa matéria para poder você entender que muita grana está sendo aportada ou prometida nesse início e a gente tem que estar focado nessa criação dessa liga e numa outra frente focado em tirar o Vasco da Série B. Nesse momento, é importante até pensar em reforço para esse clube, porque a gente não pode correr o risco de não voltar para a Série A. O Vasco precisa de reforçar essa zaga, o Vasco precisa de meter jogadores ali que vão tomar conta da situação, por mais que eles recebam mais, por mais que quebre essa ideia do teto salarial, mas é importante para o futuro do Vasco voltar para a Série A. Não podemos correr o risco de ficar fora da primeira liga, ou da nova liga do Campeonato Brasileiro, que vai render milhões aos clubes brasileiros aí, para tirar eles dessa situação financeira que é caótica. Então tá aí a criação dessa nova liga, o estatuto, tudo andando, o CEO que vai tomar conta da liga, ele não é ligado a clube nenhum. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e que os gestores do Vasco encabecem ou mandem comitivas para essas reuniões, que é muito importante para o clube. Agora vamos falar do Rogério Caboclo, presidente afastado da CBF, que pleiteia na justiça aí a sua volta à frente da entidade. Ele usou exemplos aí como o Vasco e o Corinthians para poder alegar ou formar ali a sua defesa. Ele que é advogado e alega que o Comitê de Ética da CBF aplicou uma pena para ele que não existe ou que não cabia dentro do comitê, que ela não é prevista dentro do comitê de ética. Eu vou trazer o trecho da matéria que é do UOL, do Diego Garcia, e ela diz o seguinte: Caboclo cita Corinthians e Vasco em seleção para retornar à CBF imediatamente. Aí ele diz: o advogado Rogério Caboclo, presidente afastado da CBF, acionou a comissão de ética com uma petição que pede pelo seu retorno imediato à entidade. Nela, o Cartola diz que a Justiça Desportiva Brasileira é contra a imposição de sanções não previstas dispostas nas normas, como argumenta ser o seu caso, e relembrou um caso envolvendo Vasco e Corinthians em 2013. O caso citado pela defesa do Caboclo ocorreu em 2013, quando o STJD revogou a decisão que impunha a sanção de realização de partidas com portões fechados ao Vasco e ao Corinthians em razão de conflitos de torcida no Mané Garrincha. O tribunal considerou a punição atípica porque não estava prevista nos regulamentos do futebol brasileiro. A petição enviada pelo Cartola à CBF foi noticiada primeiramente pela jornalista Camila Matoso, da Folha de São Paulo. A coluna também teve acesso, à documentação. Então aí ele entra em detalhes do processo, que eu não vou entrar para o vídeo não ficar muito grande. É isso, ele usou um exemplo ali de uma punição que deram em 2013 para o Vasco e o Corinthians, por causa de uma briga aqui em Brasília da torcida e para que eles jogassem com portões fechados, mas essa punição ela não existia ainda dentro das regras
e acabou que não foram punidos. Então, ele quer usar desse exemplo para que ele volte para a CBF e volte para a entidade ou volte a comandar a Confederação Brasileira de Futebol. Era isso, só o trecho que eu queria trazer do Rogério Caboclo, que está louco para voltar. Há uma briga muito forte, agora uma queda de braço entre federações como a CBF e os clubes que estão brigando para poder levantar essa liga. Uma liga que vai sim revolucionar os clubes no Brasil, vai revolucionar o futebol e pode ser a salvação para o futebol brasileiro e principalmente tirar o futebol ou o campeonato brasileiro, pelo menos o campeonato brasileiro, das mãos da senhora CBF. Tá? Bom, mais tarde eu venho com uma live às 19 horas, onde a gente vai falar do jogo Vasco e Goiás de amanhã, vamos falar de futebol, então espero você aqui mais tarde pra gente resenhar, tá bom? Fique com Deus, grande abraço, saudações vascaínas.